boa tarde. Domingo 14 de junho de 2020, domingo de Todos os Santos que a Santa Igreja Ortodoxa festeja. O nosso tema de hoje vai ser um tema muito complicado e é sobre a violência que existe entre nós nesta época. Os nossos temas que nós falamos aqui nesta oportunidade via internet são temas muito profundos e é difícil analisar, aprofundar em poucos minutos, mas dá para nós entendermos e tocamos os assuntos, pontos mais importantes e depois nós, na hora do nosso recanto, na hora da reflexão que nós fazemos espiritualmente, analisamos, aprofundamos e assim melhoramos os nossos pensamentos e melhorando os nossos pensamentos, melhoramos as nossas atitudes. Claro, sempre com apoio do Espírito Santo, com a bênção de Deus. Então, vivemos em uma época de muita violência. A violência é por todo lado. Violência econômica dos mais poderosos economicamente contra aqueles que são economicamente fracos. Violência psíquica, violência somática, violência social, violência ideológica. De todas estas violências que nós vivemos, a ideológica é a mais dolorosa, porque tudo que nós planejamos, tudo que nós acreditamos, tudo que nós queremos é baseado na nossa ideologia. Quando os mais poderosos violam esta liberdade, nós somos as vítimas e aqueles que são mais frágeis são as vítimas. Esta situação é uma situação do pecado que temos adentro de nós. O apóstolo Paulo fala que temos duas leis que nós, adentro de nós, psiquicamente e mentalmente, nos guiam. Somaticamente, a violação que nós vemos em toda parte é uma violação do pecado. Porque aquele que é bondoso, aquele que tem Deus no coração, não faz mal para o próximo, para ninguém, nem pela natureza. Mas vamos ver o que significa violência no Antigo Testamento. A violência do Antigo Testamento apareceu a partir do momento que a nossa espécie caiu nos olhos de Deus e nós fizemos o pecado. Então, a violência é fruto do pecado de São Matias. A primeira violência no Antigo Testamento nós relatamos com Adão, querendo dominar em cima da
semelhança dele a Eva. Então, e depois temos a violência do Caim, que matou o irmão. Tudo isso por causa do afastamento com a vontade de Deus. Por isso eles pecaram. Muitos falam que o Antigo Testamento, Deus é muito severo, castiga muito. Na realidade, temos também, relatando historicamente, muita violência do Antigo Testamento. Mas era a única língua que o ser humano em aquela época entendia. Deus mandou cair a muralha da Jericó. Mas o demais que aconteceu não era que Deus quis. Era a vontade do ser humano pecador. O profeta Elias também fez matar os pseudo-profetas. Por quê? Porque em aquela época eles desviavam a vontade de Deus. E era a única maneira para que eles poderiam ser, para eles poderiam parar o povo e acreditar o verdadeiro Deus. Aí vai Sodoma e Gomorra, e os profetas castigavam muito aqueles que não queriam acompanhar as vontades de Deus, não queriam fazer a vontade de Deus. Mas a única língua que o ser humano na época, quase animal, entendia. Então, violência, vingança, desvio do caminho de Deus era as únicas maneiras que o ser humano praticava. E neste ponto, quero que o padre Aurélio relata uma profecia do Isaías, porque a partir do momento que chega o nosso Senhor Jesus Cristo, muda o esquema, muda a ícone, o plano de Deus, muda o perfil da chegada de Cristo, muda tudo. O que era duro, violento, vira pacífico. E o Isaías profetizou essa chegada do nosso Senhor. Padre Aurélio, Isaías, capítulo 53, versículo 4 até 5. Verdadeiramente, Ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas. Ele mesmo carregou com as nossas dores. Nós o reputamos como um leproso, como um homem ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados com as suas pisaduras. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se extraviou por seu caminho, e o Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Como nós vimos, a profecia do Isaías, relatada à pessoa do Cristo, nos fala que ele era
como cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados. E qual o perfil de Cristo? O perfil de Cristo era o seguinte: pacífico, manso, sem nenhum pecado. Ele não poderia ter rancor dentro do coração, porque ele era o verdadeiro amor. O amor nunca pode fazer atos de violência. Quero relatar agora, na época de Cristo, como era a Palestina na época do nosso Senhor Jesus Cristo. Era um centro de revoluções. Era uma fonte de fogo. Tinha os fariseus por um lado, que eram hipócritas. Tinha os escrivãos, que eles eram as pessoas que executavam tudo que era a lei de Moisés, contra aqueles sem piedade, contra o ser humano. Tínhamos os zelotas, aqueles revolucionários que não aceitavam o domínio dos romanos, porque eles queriam a liberdade da terra deles. O nosso Senhor era pacífico. E como encarou esta via, esta desgraça dos demais, ele encarou com uma maneira absolutamente diferente o que os judeus esperavam. A violência, ele estava à frente do Senhor. Ele não ficou calado, não aceitou nem a violência dos zilotas e nem a ocupação dos romanos. Vocês lembram muito bem em um episódio que os fariseus queriam errar o Jesus e falaram que temos que pagar impostos para Deus ou para César. E ele, sabendo a hipocrisia deles, ele pediu uma moeda, um dinário, e falou: esta cabeça de quem é? Do César. Então dá o que devem ao César e dá o que devem a Deus. Por quê? Porque os zilotas pensavam que como a terra era dada pelo Deus como prometida, a terra prometida, não deveriam pagar impostos. E eles colocaram os fariseus uma armadilha para levar a ele na justiça romana. Deus, nosso Senhor, não ficou calado, castigou com os famosos estes ué. Estes ué significa alímono. Muito Deus vai castigar a vocês que fazem estas coisas contra o povo e não louvam verdadeiramente Deus. Ele pegou o chicote e bateu aqueles que vendiam as peças sagradas e ganhavam dinheiro no pátio do templo em nome de Deus. E ele fez uma crítica muito forte para todos aqueles que dominam os povos ilegalmente,
porque não são enviados por Deus. E o evangelista São Marcos, no capítulo 10, versículo 42, nos fala este pensamento de Cristo contra a violação que fazem os poderosos do poder. Marcos 10. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: Vós sabeis que aqueles que são reconhecidos como chefes das nações as dominam, e que os seus príncipes têm poder sobre elas. Porém, entre vós não deve ser assim, mas o que quiser ser o maior será o vosso servo. E o que entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida para a redenção de muitos. O espírito em dom do cristão é um espírito de amor, espírito de confraternidade, espírito que apoia e ajuda todos, independe de etnia, de sexo, de religião, de qualquer. É ser humano, é filho de Deus, nós temos que apoiar a Ele com todo o nosso coração. O Cristo era contra a violência. E vamos relatar mais um episódio dele, entrando na Samaria, e os samaritanos não aceitaram. E os apóstolos ficaram revoltados e falam para ele tomar uma decisão. O São Lucas, no capítulo 9, versículo 51, nos fala: Aconteceu que, aproximando-se o tempo da sua partida deste mundo, dirigiu-se resolutamente para Jerusalém. Enviou adiante de si mensageiros, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Não o receberam, por dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, os seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu que os consuma? Ele, porém, voltando-se para eles, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para a salvar. E foram para outra povoação. Muito bem. Então, o nosso Cristo do Novo Testamento é Deus do amor, do carinho, é Deus da filantropia, do amparo, e não Deus do castigo. O nosso Senhor Jesus Cristo, vítima da violência humana, mas pacifista. Na Getsemane, o nosso Senhor orando para Deus, agonizando, suando sangue. Ele, na hora que pegaram ele na Getsemane, ele fala pelo Pedro. Lucas 22, 49, 52. Os que estavam com Jesus, vendo o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, se os feríssemos à espada. E um deles feriu um servo do sumo pontífice e cortou-lhe a orelha direita.
Mas Jesus, tomando a palavra, disse: deixai, basta. E tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. Deus da cura, Deus da salvação, Deus do Novo Testamento, porque a época da violência acabou. Que continua a violência nesta época, na era de Cristo, é obra do Satanás, é obra do egoísmo. Nós não podemos colocar no fogo mais lenha. Temos que fazer o nosso dever perante os nossos filhos. Muitos pais, mães, eles incentivam nos filhos seguir a violência. Nós temos que mostrar para eles o amor, mas nós temos que ter primeiramente amor por nós mesmos, para termos sobra de amor para dar aos nossos filhos e não criar futuros violentos. Os santos que nós festejamos hoje, todos os santos de todas as épocas, de todos os continentes, eles amaram, eles encararam a violência dos inimigos, dos fariseus, dos romanos, de todos aqueles que queriam tirar a vida deles, que queriam apagar o Cristo no coração, com um sorriso, com um amor, perdoando aqueles que tiravam a vida deles, porque a vida nossa está nas mãos de Deus e a vida, o nosso objetivo é a vida eterna. Esta violência que nós vivemos é fruto do nosso pecado, que já está, o nosso pecado tem a borracha para poder apagar, que se chama Cristo, que se chama igreja, que se chama comunhão, que se chama contato com a Santa Bíblia. São João Crisóstomo fala que o Novo Testamento é um depósito de remédios, uma farmacêutica que nós temos que tomar para curar as nossas violentos pensamentos, violentas atitudes. Vai passar este perfil violento do ser humano com a chegada novamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Está prometido na Santa Bíblia, e especialmente no último livro no Novo Testamento da Apocalipse, que vai terminar esta violência com a chegada do nosso Rei Jesus. Vamos escutar que o Espírito de Deus, por meio da Apocalipse, falou. 21, capítulo 4, versículo. Enxugar-lhes-á todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque tudo isto passou. Curam então, filhos, a violência com amor. No lugar da violência, colocam o sacrifício, colocam a filantropia, colocam o bom sentimento para o ser humano. Que Deus abençoe e tenha uma semana plena da graça do Espírito Santo. Amém.